Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa a sua curtida e seu like, né? Sua curtida e seu like ajuda muito a potencializar esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Ajude esse vídeo, ajude essa reflexão a chegar a mais pessoas. Assim você também está sendo missionário e está dando continuidade nessa obra de evangelização, aproximando as pessoas de Deus na busca da salvação no próprio Deus. Vamos estar fazendo a seguinte reflexão hoje sobre Pedro e Paulo. Quem foi São Pedro, quem foi São Paulo, nesse período festivo onde nós relembramos essas duas pilastras, esses dois ícones maravilhosos da nossa Igreja Católica. Você que está aí com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E diz assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas que como deves portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Vamos fazer uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo quem como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança, ó Mãe divina. Enviai vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos. Amém. Eu consagro cada palavra que sai da minha boca ao divino Espírito Santo e aos cuidados de Nossa Senhora e a intercessão infalível de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu santo anjo da guarda, que possa defender e me proteger, em nome de Jesus. Quem foi São Pedro? Quem foi São Paulo? A igreja, nesse período festivo, estamos comemorando hoje a festa de São Pedro e São Paulo, né? Nesse finalzinho do mês de junho. Então a gente relembra quem foi esses ícones importantes da igreja. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, diz o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 131 a 133, vai dizer que o coração da teologia, o coração dos estudiosos da igreja é a Sagrada Escritura. Então a gente podemos começar observando ali, que diz a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, ali no princípio do capítulo 4, onde Jesus começa ali a recrutar seus discípulos, nessa maneira de expressar. Jesus começa ali a chamar seus discípulos, e desses discípulos ali, Pedro é chamado por Jesus. Jesus olha fixamente para Pedro e fala: vem. Então Pedro, ele com a roupa do corpo, ele abandona tudo e vai ao encontro de Jesus. Pedro, ele vai se apaixonando, Pedro, ele vai ali convivendo com Jesus, né? E Jesus, ele tem uma obra na vida de Pedro. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, Jesus, quando ele vai mudando o nome de pessoas, é o projeto que Deus tem na vida das pessoas. Durante o percurso da Sagrada Escritura, nós vemos que Deus, ele vai trocando nomes de pessoa. Deus Pai, ele vai trocando o nome de Abrão para Abraão. Nós vemos ali Gênesis no capítulo 18 o exemplo disso. Nós vemos ali que Deus muda o nome de Sarai para Sara, que era esposa, que foi esposa de Abraão. Nós vamos falar também de Saulo, que depois se tornou Paulo, que vamos fazer a reflexão também sobre o apóstolo São Paulo hoje. E Deus muda o nome de Cefas para Pedro. Cefas, do grego, tem um significado ali, areia, do grego areia. O próprio Jesus, ele faz uma pregação ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, sobre a casa que é edificada
sobre a rocha e a construção que é feita sobre a areia. A casa que é construída sobre a rocha é a casa que tem a resistência, que tem ali a garantia de ter uma edificação no lugar seguro, no lugar onde não vai ser facilmente ou de maneira nenhuma ali destruída, chacoalhado. E a construção que é feita sobre a areia é uma construção que ela não tem ali a sua totalidade de confiança. Ela não tem confiança, ela não tem estrutura para sustentar, para suportar, para passar segurança, né? Então Jesus ele faz uma pregação falando sobre a construção na rocha e da areia, e Jesus troca o nome de Cefas, que é o significado do nome de Pedro. Outrora Cefas significava areia, e Jesus ele troca o nome de Pedro, porque Jesus tem uma grande obra na vida de Pedro, e nós vemos isso ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Logo, um pouquinho adiante, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Jesus ele questiona seus discípulos: e vós, o que vocês acham que eu sou? Alguns me chamam que eu sou o profeta, outros me chamam. Então, Jesus ele faz esse questionamento aos seus discípulos. Pedro, ali como escolhido do Pai, escolhido da Trindade, escolhido por Deus, Pedro ele recebe uma mensagem divina, uma informação divina. Ele é tocado por Deus, e Deus o Pai informa a Pedro: não, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus naquele momento fala: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o nosso Pai, vosso Pai que está no céu. Então ali Pedro, tomado pelo Espírito Santo. Então Jesus ele chega agora especificamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então essa pedra, que é o nome, o significado da palavra Pedro, é pedra. Outrora era areia, agora é pedra. A areia ainda não tinha uma firmeza para se edificar sobre ela. Agora pedra, que é o significado de Pedro. Então ali, agora Cristo, ele planejava ele construir sua igreja sobre Pedro. Sabemos que diante da história da igreja, Pedro ele foi o primeiro papa da história da igreja ali fundada pelo próprio Jesus. A única igreja da história fundada pelo próprio Cristo. Nós vemos ali que Pedro ele tem um percurso a caminhar com Jesus. Nós vemos então ali que Pedro ele vai caminhando com Cristo, ele vai aprendendo com Cristo, né? Pedro, ali da sua fragilidade humana, ali no quando Jesus ele é apanhado pelo soldado para cumprir sua missão. Então Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Alguns estudiosos, como o próprio legendário, escrito do legendário, vai dizer que Pedro chora amargamente durante um período longo de tempo, né? E Pedro ali ele tem uma contrição, um arrependimento. Jesus ele cumpre sua missão, ele morre na cruz, ele ressuscita, e quando Jesus ressuscita, ele vai de encontro a Pedro, e Jesus ele faz a seguinte pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas. Nós vemos ali no Evangelho de São João, no capítulo 21. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus ele faz essa pergunta para Pedro. Pedro se entristece porque Jesus está perguntando pela terceira vez. Então Pedro ele olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus pela terceira vez fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta meus cordeiros. Então Jesus ele está confirmando por 3 vezes o número 3 dentro da Sagrada Escritura. É um número ali muito enigmático, é um número sagrado. Nós vemos que a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele se estabiliza no número 3. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Jesus ele morre e ressuscita com 3 dias, e por aí em diante a gente pode entender que 3 é um número que tem um significado ali de sagrado. Então Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes.
Pedro, pela 3 vezes, ele responde para Jesus. Então ali Jesus está confiando a chave da igreja mais uma vez a Pedro, assim como ele confiou em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Então Jesus está confiando, Pedro, você vai, como se assim, na nossa linguagem, né? Pedro, eu te confio minha igreja, Pedro, eu te confio meu rebanho, né? Então Jesus fala, quando tu era jovem, tu cingia teus rins. Então Jesus, quando ele fala daquela passagem que nós notamos no Evangelho de São João, ali no capítulo 21, é que agora quando Pedro tem um ministério, ele tem uma responsabilidade. E nessa responsabilidade nem sempre a gente faz o que a gente quer, a gente faz o que Deus quer, né? Então aí nós vemos que até a leitura de hoje, no dia de domingo, nós vemos que a leitura foi ali de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, acompanhando assim o ensinamento da Sagrada Escritura e da igreja, quando Jesus ele termina de confiar a Pedro essa missão, então nós vemos ali que em Atos dos Apóstolos os discípulos estavam reunidos em oração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, há o derramamento do Espírito Santo. Há ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro, que outrora negou Jesus por fraqueza humana, recebe aquilo que Jesus prometeu a seus discípulos na Assunção. É preciso que eu vá para que venha o Espírito Paráclito, o Ruá, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai lhe convencer, que vai lhe dar força. É a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Então, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro recebe de Deus, ali toda a assembleia, as pessoas unidas em oração recebem o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o Pentecoste. Pedro agora restaurado, ele fortalecido, sustentado por Deus, ele agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, faz uma pregação e pelo poder do Espírito Santo, pela graça e o poder de Deus, ele converte 3.000 pessoas. Esse é o personagem que é Pedro, uma pilastra de sustento para a nossa igreja. Pedro, que foi escolhido pelo próprio Deus para ser ali o líder dos apóstolos. Pedro, que recebeu ali o vigor do Espírito Santo. Pedro, essa pilastra de sustento da igreja. Comemoramos hoje o dia do apóstolo São Pedro. Mas quem foi Paulo? Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no capítulo ali 7, nós vemos no finalzinho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós vemos que então ali Saulo era um homem que perseguia o cristão. Saulo, que era um homem inteligentíssimo, ali estudou em Gamaliel. Saulo, que falava 8 idiomas. Saulo, que tinha uma reputação muito grande ali no meio que ele convivia. Saulo, diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1, que respirava de ódio e ameaça contra os cristãos. Então Saulo, ele começa a perseguir os cristãos. Saulo, ele vai a caminho de Damasco. Saulo, ele tem um encontro com Deus. Diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 4, que Paulo ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Então ele cai da montaria a qual se encontra e Jesus fala com ele. É interessante destacar que Paulo não perseguia necessariamente Jesus, mas Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja, os apóstolos de Cristo que dava continuidade no evangelho. Então, nós notamos que Jesus fala para Paulo, por que me persegues? Então Paulo cai, Paulo fica ali 3 dias como que cego. Então Jesus ele aparece para um servo de Deus chamado Ananias. Ananias, então, ele tem ali a comunicação do próprio Deus. De repente, Saulo ele é encaminhado para Ananias. Ananias e põe a mão sobre Paulo e Paulo recebe o Espírito Santo. Paulo recebe o batismo no Espírito Santo, a qual cai a escama de seus olhos. Então Paulo, ele agora já não é mais Saulo, outrora como falava Atos dos Apóstolos no capítulo 7, mas do capítulo 9 nós temos a figura de Paulo. Paulo, essa figura extraordinária da Sagrada Escritura, responsável por 13
carta do Novo Testamento, esse fogo abrasador do Espírito Santo, a qual a igreja reconhece nesses dias festivos a data de sua festa. Então comemoramos a data do apóstolo São Pedro, do apóstolo São Paulo, dos mártires que derramaram seu sangue por amor à igreja. Então quem foi a figura de Paulo? Paulo recebeu um batismo no Espírito Santo, agora começa a pregar a palavra de Deus, e agora quando olhamos para Atos dos Apóstolos, se Pedro, quando passa a sua sombra, ele cura os enfermos, Paulo, quando come, até mesmo o lenço que Paulo deixa no local, as pessoas ao tocar daquele lenço é curado. Pedro e Paulo recebem o extraordinário de Deus, e a igreja viu nesses dois ícones uma seta que nos aponta para o próprio Deus. Então nós podemos meditar essa verdade de fé do Evangelho. O apóstolo São Paulo, ele é tão embriagado do Espírito Santo que ele recebe o batismo, e dentro da frequente Sagrada Escritura, das 13 cartas que ele escreve, nós notamos que ele tem um frequente reavivamento no Espírito. Paulo, ele fica tão embriagado do Espírito, mas tão embriagado de Deus, que ele fala que já tem tudo em conta de esterco, pois Cristo é para ele a melhor coisa. Ele escreve em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Paulo abandona a vida outrora da carne, e ele escreve ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E Paulo, ali no finalzinho da sua vida, e segundo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. O apóstolo São Paulo, esse extraordinário ícone da nossa igreja, ele encerra ali a sua carreira, ali degolando o seu pescoço, ele morre em martírio pela igreja, ele derrama seu sangue pelo Evangelho, e a igreja viu no apóstolo São Paulo esse ícone, essa seta que nos aponta para Deus, assim como o apóstolo São Pedro também, que foi esse extraordinário ícone e apóstolo de Deus. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, assim como Paulo, assim como Pedro foram mártires e derramaram sangue pela igreja. A igreja reconheceu nesses dois ícones, especialmente dentro da Sagrada Escritura, ali como o nosso ícone, aquilo que aponta para Deus, uma seta que nos aproxima de Deus e nos faz refletir o Evangelho. A igreja reconheceu tão importante esses dois ícones para a igreja, que passou a comemorar o dia de São Pedro e o dia do apóstolo São Paulo em um só dia, e é esse o dia que estamos comemorando. Deixo aqui essa reflexão para que você possa compreender mais quem são esses ícones, essa seta da nossa mãe igreja. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Compartilha esse vídeo, porque quem compartilha também evangeliza.